Olá, boa noite. Eu sou Matheus, médium integrante do Grupo Anjos de Luz, e esse é o programa Atendimento Fraterno do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Como de costume, antes de dar início aí à nossa palestra, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Esse é um mantra que nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche seus olhos e repita comigo, por favor. Então, vamos lá. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo. Amo a todos. Sou grato. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora eu convido vocês a rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, que é a luz maior a nos guiar. Então vamos lá. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Muito bem. O tema do programa de hoje, do atendimento fraterno, é Semeia a Boa Semente. E esse tema ele tem por base a parábola do semeador, que foi preferida aí por Jesus. Segundo consta, isso aconteceu aí às margens do lago de Genezaré, mais conhecido hoje como o Mar da Galileia, e que está localizado hoje um território que pertence a Israel. E para quem não conhece a parábola, eu vou contá-la aqui rapidamente. Ela fala o seguinte, que o semeador saiu para semear. E acontecia que, ao semear, parte dessas sementes, ela caiu aí na beirada do caminho. E vieram as aves e comeram essas sementes que caíram aí na beirada do caminho. Então, elas não tiveram nem chance de prosperar. Uma outra parte caiu sobre um solo pedregoso, com bastante pedra, e em função dessas pedras não tinha muita terra, elas chegaram a brotar, mas assim que o sol saiu, ele não deu muita chance para que elas prosperassem e elas secaram essas plantas que chegaram a brotar. Uma outra parte caiu nos espinheiros, e os espinheiros cresceram mais rápido, subiram e sufocaram essas plantas que haviam brotado, né? Então elas não chegaram aí a dar frutos. Uma outra parte, enfim, caiu em terra boa e prosperou, floresceu, deu frutos, né? E cresceu. E mais tarde, depois que Jesus havia contado essa parábola, mais tarde os apóstolos chegaram para ele e perguntaram para ele qual que era o significado dessa palavra, né? Enquanto eles conversavam. E Jesus esclareceu o seguinte sentido da parábola. Ele diz o seguinte, que o semeador semeia a palavra, não necessariamente sementes físicas de plantas como a gente conhece, né? E Jesus se referia à palavra de Deus, que era essa palavra que ele semeava. Ele trazia, então, os ensinamentos de Deus, foi o que ele fez. E semeou isso aqui para a gente na humanidade, né? E ele conta que essas sementes, essas palavras de Deus, elas são absolutas, imutáveis e contêm toda a lei do amor, que vai abranger aí a religião, a ciência, a filosofia e a moral. É esse o ensinamento que ele trouxe para a gente. E tem por característica ser sempre a mesma para todas. Não difere entre raça, religião, nada disso. Ela é a mesma para todas. E tem sido aí apregoada, né, como a gente tem visto, em toda a parte, em toda a humanidade, desde que o homem passou aí a ter condições de recebê-la, né? Já o solo, Jesus explicou que representa a capacidade individual de cada um de compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. Então, metaforicamente, o solo ele seria então mais fértil quanto melhores forem as condições de receber a semente. Se, por um lado, essa semente tem germinado aí abundantemente em alguns tipos de solo, né? Por outro, há aqueles que a semente não desabrocha, ou se desabrocha, não produz frutos. Então, a partir disso, eu deixo aqui agora para vocês a seguinte pergunta
para vocês refletirem a respeito, né? Será que estamos sendo um solo fértil para que a boa semente possa germinar e frutificar? Será que estamos lembrando aí também de transmitir os bons ensinamentos, não só às crianças que representam aí o futuro do planeta, que são as responsáveis pelo futuro do planeta, mas também às outras pessoas aí que estão ao nosso redor, que convivem conosco, para poder influenciar de forma positiva na mudança dessas pessoas ou no dia a dia dessas pessoas? Então, deixo essas duas perguntas aí para reflexão, para que a gente possa refletir a respeito e analisar para ver se há algo que possa ser feito para mudar para melhor. Então, voltando aí à parábola, a parábola do semeador, ela destaca aí a importância de cultivar a nossa própria terra, pois só assim será possível aí um plantio de qualidade que vai gerar aí bons frutos, né? Então, somos a todo momento aí convidados a escutar a voz de Deus, né, que fala lá no íntimo da consciência, né? Num estilo aí de vida que é identificado com o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, ao oposto disso, o estigma aí da insensatez do mundo, o orgulho, a ausência de corações generosos e solidários, faz com que o cristão tenha coragem e assuma e encare esse desafio, né? De semear a boa semente, de cultivar a terra internamente para que essas sementes possam prosperar. Porque o mundo no qual estamos inseridos, ele ainda é marcado muito, principalmente pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo desrespeito, pela falta de solidariedade, violência, violência de toda a natureza, perdão, e isso dificulta muito o plantio aí das boas sementes e o cultivo dessas sementes quando elas florescem, né? Então, somos testados, sim, a todo momento, né? Colocar aí em prática os ensinamentos de Jesus, né? Ou permanecer nos moldes antigos. Agora, mais do que nunca, o momento que estamos vivendo, né? Mas há que haver um esforço. Precisamos nos esforçar nesse sentido, né? Considerando aí que temos consolidada aquela preciosa e incontestável informação de que a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, tendo isso em mente, ajuda bastante a escolher o que queremos plantar, né? Ou seja, seria o mais interessante é plantar o bem, para que certamente colhemos o bem, né? Independente do momento e da situação que estejamos passando. É importante nos esforçar para fazer isso, né? Plantar o bem. Entretanto, é interessante notar aí como nós, de forma geral, né, como conhecedores aí dessas verdades, mais que consolidadas, né, a gente ainda tropeça, isso é do ser humano, né, em colocar em prática aí esses bons hábitos, esses bons comportamentos, que beneficiam primeiramente a nós mesmos consequentemente, a quem está aí ao nosso redor, né? Então, somos dotados, por fim, da liberdade de decidir. Então, podemos fazer a escolha e escolher a semente que devemos plantar. Mas mais importante ainda é saber que isso vai de acordo com o grau de discernimento de cada um. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes geramos a expectativa de que alguém vá plantar, vá cultivar as sementes boas e a pessoa muitas das vezes ela não dá conta ainda. Isso acontece conosco. Acreditamos que vamos dar conta de semear a boa semente e cultivar ela, mas chega na hora da prática e a gente não dá conta. Então é importante ter esse entendimento e saber que é um passo de cada vez, vivendo o presente e nos esforçando cada momento, no momento presente, para poder plantar e cultivar as sementes do bem. Emmanuel, no livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier, ele coloca ainda que, isso que eu acabei de falar, que a gente ainda não aprendeu com as sementes do trigo, a pequena semente do trigo, né, que vai nos dar aí o pão, né, e que nos garante aí a nossa sobrevivência aqui no plano da matéria. E ele coloca justamente isso, a importância de nos esforçarmos para não perdermos as oportunidades que acontecem e aparecem a todo momento. A gente não precisa ficar lá esperando, ela simplesmente ela chega para a gente, né?
E essas oportunidades, muitas vezes, a gente considera pequenina e insignificante. Ah, não, isso aqui não vai servir, não é bem o que eu quero, mas na maioria das vezes é o que a gente precisa, né? E podem aí, como é que fala, significar semente e impactar de forma que não temos ideia do quanto seria de forma positiva na vida de alguém e também na nossa vida, né? Exemplos de oportunidade para semear as boas sementes, vou citar aqui alguns. Uma palestra que seja um gesto de agradecimento, um gesto de pedido de desculpas. Muitas vezes acontece no trânsito, sem querer, a gente às vezes não vê um carro e fecha o motorista buzina, fica irritado. Um aceno, um pedido de desculpas resolve aquilo ali, né? Os motoristas vão entender aí o que eu estou dizendo, né? Isso é verdade. Um olhar acolhedor e compassivo, né? Que não julga e tampouco condena, né, ajuda bastante aquele que às vezes cometeu o erro e viu que cometeu o erro. Uma frase de motivação, né, um abraço, uma palavra de encorajamento, um estímulo, né, de esperança, pode e normalmente tem um efeito aí significativo na existência atual daquela pessoa que recebe, que escuta essas palavras. Então, ouvir com atenção, né? Olhar no olho da pessoa. Muitas vezes a pessoa está com medo, está aflita, está apreensiva, está angustiada, está desesperada. Então, acolher essa pessoa a gente está semeando a boa semente. Jesus fala da palavra de Deus e a palavra de Deus, essas sementes também passam, estou citando aqui alguns exemplos, um outro que eu vou citar, muitas das vezes escutar o outro. Às vezes é isso que o outro precisa, colocar para fora. Então ele precisa que alguém simplesmente o escute. Ele não quer escutar nada. A gente não tem que falar nada. A gente só precisa falar assim, olha, pode falar que eu estou aqui para te escutar. E a pessoa simplesmente colocar para fora aquilo que está sufocando ela, está incomodando ela, né? Então isso também é semear uma boa semente, porque você está se colocando à disposição do outro e auxiliando ele ali no momento que ele precisa. Naquele momento ele precisa disso, colocar para fora, precisa de alguém que escute ele. Então isso aí não tem como precificar, isso é inestimável, esses atos, e ajudam bastante a quem no momento precisa. Nesse sentido, dando continuidade a esse raciocínio, a gente não sabe o tamanho da dor do outro. E a gente não tem que tentar mensurar ela. Não é esse o nosso papel. O papel do bom semeador é acolher. Igual eu falei, existem diversas formas de fazer isso. Eu citei aqui essas várias formas de fazer isso. E esse acolhimento, essa semeadura desses bons atos, dessas boas palavras, ela independe de qualquer coisa, de qualquer diferença que haja na nossa sociedade, seja ela de crença, seja ela de cor, seja ela diferenças sociais, financeiras, culturais, enfim. Essas diferenças não devem interferir, né? Então, porque quem trata bem as pessoas, respeita devidamente, só vai receber igual tratamento. E não há quem não goste aí de ser respeitado, né? Isso é muito importante para não só o bem-estar nosso, mas o bem-estar dos outros e daqueles que estão ali ao nosso redor. Então, à medida que a gente passa a utilizar isso, esses ideais, esses comportamentos aí no nosso dia a dia, da paciência, né? Cultivar a paciência, que, segundo alguns, é a ciência da paz, né? Cultivar a tolerância, a resignação, a compreensão, né? Cultivar o perdão, a bondade, cultivar o amor, que é a lei maior da vida, entre tantas outras aí, sem sombra de dúvida, a gente se torna pessoas melhores e mais felizes. E isso é um fato, né? Além de significar que estamos fazendo aí o adequado e bom uso dos ensinamentos contidos no Evangelho, visto que a parábola do semeador, ela exprime aí perfeitamente os matizes existentes aí na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho e como colocar isso em prática. Então, pessoal, devemos nos esforçar, sim, a todo momento, em nosso favor e em favor da humanidade, para poder plantar o bem e praticar o bem onde quer que nos encontremos.
Se no momento somos tomados por uma emoção mais forte e que vá contra esse ideal de semear a boa semente, respira, não haja com a emoção à flor da pele. Para um pouco, respira, de repente sai, vai tomar um ar, repensa, deixa a emoção voltar ao normal, depois você pensa como que vai agir, como que vai lidar com aquela situação. Porque há momentos que exigem aí, como é que fala, calma, e que a gente realmente faça isso, né? Então, seja qual for a circunstância e seja qual for a situação, é necessário ponderar e agir com calma. Porque fazendo o bem, com certeza vamos colher o bem. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu quero encerrar hoje com uma mensagem desse livro que eu citei anteriormente, O Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, foi psicografado pelo Chico Xavier, e essa mensagem fala o seguinte, abre aspas, se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, é interessante que façamos aí a reforma íntima. É interessante refletir sobre o que é preciso mudar dentro de cada um de nós, fazendo essa reforma íntima, ampliar a nossa consciência com relação aí à vida eterna, colocar em prática os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente, os ensinamentos de Deus que Jesus trouxe para a gente, para que a angústia não tome conta do nosso espírito, para que não haja vazio, para que não haja tristeza. E dessa forma a gente consegue viver, progredir e ser mais feliz enquanto isso aqui nesse plano. Antes de encerrar, eu gostaria de passar os recados da programação do Grupo Anjos de Luz, a programação online, perdão, do Grupo Anjos de Luz. No dia 16/11, às 19h30, aqui nesse canal, acontece a cirurgia espiritual à distância, oração e cura, às 19h30. Lembrando que esse programa não é gravado, tá? Então você não pode assistir ou participar dele depois, ele acontece ao vivo. No dia 25/11, temos um encontro virtual, aqui nesse mesmo canal, às 19h30, e vamos falar sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade, dando continuidade aí ao estudo das 12 leis morais da doutrina espírita. E no dia 30/11, às 19h30, aqui nesse canal, temos mais uma edição do programa Conte Conosco, e o tema é o poder da gratidão. Tema aí muito interessante. Então, estão todos convidados, ok? Eu quero agradecer, eu agradeço a Deus, agradeço ao Cristo, agradeço a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz. Agradeço a cada um de vocês que participou conosco aqui hoje. Ok? Muito obrigado. Sintam-se abraçados. Tenham uma boa noite. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem.